Olhe ao seu redor e veja quantas coisas azuis você tem. Provavelmente vão ter algumas canetas, algum copo e talvez algumas decorações azuis. Mas essa cor esconde um mistério, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma curiosidade aleatória de um mistério sobre essa cor da antiguidade. E nesse episódio, sobre coisas completamente aleatórias que eu acabei encontrando na internet, eu vou te mostrar um mistério sobre cores, mais especificamente sobre a cor azul na antiguidade. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal, que assim toda semana você vai receber um vídeo sobre curiosidades aleatórias. E como estamos falando de coisas antigas, você sabe qual é a cor mais cara da antiguidade? E calma, que logo isso vai fazer algum sentido com o tema de hoje. Bom, quando se fala em coloração, principalmente usadas para tingir as roupas, comumente as mais caras e difíceis de se conseguir eram destinadas apenas aos reis, imperadores e as pessoas que estavam perto dessas figuras consideradas divinas. Por exemplo, a tintura mais cara que se tem conhecimento é a púrpura tíria. Essa cor era tão adorada que em Constantinopla e na Roma Antiga, os governantes criaram leis que permitiam que apenas os nobres pudessem usar roupas com esse tom de roxo. Isso era levado tão a sério que durante o reinado do imperador Nero, quem desrespeitasse essa lei e se auto-intitulasse como um porfirogênito, sem ser alguém da nobreza, era condenado à morte. Um porfirogênito era um soberano nascido da púrpura, ou seja, os imperadores vinham da linha de sucessão do trono, sendo normalmente usados pelo filho do imperador, e que asseguraria o seu direito ao trono. Já a segunda cor mais rara, e que é muito mais curiosa do que o púrpura, é o azul. Na verdade, um tipo de azul específico chamado índigo, usado no Japão e que valia o mesmo que a prata. Porém, o que chama atenção na cor azul é uma teoria que diz que alguns anos atrás ele simplesmente não existia, ou quase isso. Essa teoria foi proposta depois que William Gladstone, um até então estudante que viria a se tornar o primeiro-ministro britânico, notou por volta de 1800 que não existia nenhuma menção do azul na Ilíada e na Odisseia. Por exemplo, quando Homero descreveu o oceano, ele o descreveu como vinho escuro e algumas outras cores. E depois de analisar os textos, William descobriu que enquanto o branco era mencionado 100 vezes e o preto quase 200, as outras cores não tinham tanto destaque assim. O vermelho era citado menos de 15 vezes e o verde e o amarelo menos de 10. Já em outras obras gregas, o azul também não era presente em nenhum livro, o que significa que provavelmente as pessoas da antiguidade não tinham a visão como nós temos hoje, e provavelmente eles viram o mundo em preto e branco, com algumas pinceladas de vermelho e de brilhos metálicos. Porém, isso tem uma explicação lógica. Na natureza é possível encontrar poucas coisas que são azuis, tirando o céu e o mar. Talvez alguém naquela época nunca iria ver o azul. Agora, por que eles não usavam o azul para definir o céu e o mar? Começando com o mar, é fácil de ver que ele nem sempre é azul, e algumas pesquisas mostram que os gregos usavam muitos tons de verde, por isso talvez a cor do mar para os povos antigos seria algum tipo de verde, e o oceano poderia ser alguma outra tonalidade de verde. Mas isso não explica o porquê o oceano, que possui uma tonalidade mais escura e completamente diferente do verde, não pode ser definida como azul. E sim, isso também tem uma explicação lógica. A palavra kuanos, que é usada nos dois livros do Homero, significa preto ou escuro, e essa palavra é usada para descrever coisas que têm um tom de azul mais escuro, como o céu noturno e o oceano. Quanto ao céu, o psicólogo Julius Davidoff se questionou se ele realmente era azul, e em uma das suas pesquisas, inclusive indo até tribos africanas, ele usou a sua filha para fazer um experimento. Como ela estava aprendendo a falar na época, ele ensinou a falar todas as cores, inclusive o azul. Com um detalhe, ele fez com que ninguém a dissesse que o céu era azul. Então, quando ela já tinha aprendido sobre as cores, ele perguntou qual era a cor do céu. Mas o estranho é que ela não sabia dizer, dizendo primeiramente que o céu era branco e não azul, o que pode indicar que na antiguidade as pessoas enxergavam azul. Porém, como eles não viam muitas coisas azuis, eles simplesmente colocaram a cor como alguma variação de branco ou escuro, que por serem mais comuns, poderiam ter vários tipos. Mas será que alguém que nunca ouviu o nome de uma cor poderia ver essa cor? O que trouxe a resposta disso são os próprios experimentos de Davidoff na tribo Imba, que não possuía diferença entre o azul e o verde na sua língua. A experiência se tratava de duas partes. Na primeira foi mostrada à tribo um círculo composto por 11 quadrados verdes e um azul celeste. E o que aconteceu foi que a maioria da tribo não conseguiu encontrar a diferença com muita facilidade, sendo que alguns precisavam de muito mais tempo do que um inglês com uma visão muito ruim. Já na segunda parte da experiência, eles mostraram um círculo com 11 quadrados verdes da mesma cor e em vez de um quadrado azul, ele substituiu por verde levemente diferente. Você conseguiu achar a diferença? Bom, se a resposta foi não, aqui está a resposta certa, e essa é a diferença entre as duas cores. Mas se você não notou diferença nenhuma entre elas, você não está sozinho. Dessa vez, quando foi feito esse teste, os ingleses tiveram mais dificuldades para identificar algumas diferenças. Por outro lado, a tribo Imba identificou instantaneamente a diferença de tonalidade. Então foi concluído que enquanto não houvesse uma palavra que defina alguma cor, seria difícil que as antigas civilizações conseguissem identificar elas, ou seja, no passado as pessoas conseguiam enxergar azul,
mas elas não conseguiam entender o que eles estavam vendo, e simplesmente, ao longo do tempo, o cérebro humano se desenvolveu e tornou-se capaz de vê-los e distingui-los. E se você gostou do vídeo e não quer perder os próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho, que eu estou preparando um vídeo sobre que deve sair nas próximas semanas. Então, para que você não perder esse vídeo e diversos outros, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Vida longa e próspera, e até mais.